Olá, eu sou Larissa Beazzoli Alves, eu sou produtora cultural, empresária e captadora de recursos. E eu trabalho com elaboração de projetos culturais e sociais desde 2006, quando eu saí da faculdade e eu entendi que os artistas com os quais eu trabalhava como produtora cultural, quando eles estavam elaborando um projeto, existia uma preocupação muito grande deles em sempre contar o lado artístico, em contar o lado da linguagem que eles estavam escolhendo para aquele novo empreendimento, para criar aquele novo projeto, aquele novo espetáculo. Mas eles se preocupavam pouco em conseguir explicar para o leitor como se ia dar a ideia como um todo, como é que aquela ideia realmente poderia sair do papel e ser executada. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com diferentes editais, com diferentes leis de incentivo e ter essa experiência de elaborar diversos projetos para muitas áreas, né? Tanto áreas como teatro, cinema, dança e também circo, artes visuais. Bom, então o que eu estou aqui para falar para vocês é sobre o fascículo 1, sobre os projetos culturais e sociais e sobre a elaboração desses projetos, sobre a escrita desses projetos culturais, que são a base para a gente começar a pensar tanto na gestão deles, como também as formas de financiamento, a estrutura que a gente vai ter para realizá-los. Bom, e começando a falar disso, é importante a gente lembrar que vocês têm aí no fascículo a apresentação de que os projetos, eles são uma ideia no futuro, né? A metáfora que é possível a gente usar é que você vai contar uma história para um leitor, seja esse leitor um parecerista ou um potencial patrocinador, e esse leitor ele precisa conseguir entender como é que essa história vai começar e como é que ela vai terminar. Precisa ter começo, meio e fim. E a gente pode ver que existem algumas técnicas para a gente pensar nessa elaboração de projetos. Então vamos começar. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar que a gente tem os 4 P's de elaboração de projeto. Então a gente vai falar sobre o primeiro P, pesquisa. A pesquisa é o momento onde você se dedica a entender quais outros projetos, ou seja, quais outros contadores de história já contaram essa história antes. Por mais que a nossa ideia seja original, nosso projeto ele é nosso, alguém já escreveu antes um projeto de dança, alguém já escreveu como montar um espetáculo de teatro, alguém já escreveu como fazer um festival de circo. Então, durante a pesquisa, o que a gente faz é entrar em diversos sites, hoje em dia está tudo muito tecnológico, tudo bastante acessível através de websites, e pesquisar os tipos de projetos que já foram escritos, aprovados e muitas vezes financiados. Então, aqui a gente começa com o primeiro P da pesquisa a fazer as perguntas da elaboração do nosso projeto, que é falar, bom, qual é o tema do meu projeto? Se o tema do meu projeto é montagem e circulação de um novo espetáculo circense, eu vou procurar por projetos que sejam de temas iguais ou similares. E aí eu vou ler sobre esses projetos, eu vou ler esses projetos e eu vou poder me basear e ao mesmo tempo me inspirar nos acertos e também entender o que é completamente diferente do meu projeto, da minha ideia. Bom, depois da pesquisa a gente entra no segundo P, que é o P do planejamento. No planejamento é o momento onde você entende realmente quanto tempo e quais são as ferramentas, quais são as condições que você vai se dar para iniciar esse processo de escrita, que é o terceiro P que vem depois. Então, no planejamento, você segue fazendo perguntas para o seu projeto e sobre o seu projeto e você começa a funilar essas perguntas. Você começa a entender então que a partir do tema você vai trazendo mais perguntas específicas, como por exemplo, bom, se eu vou realizar esse festival de artes visuais na cidade de Mossoró, eu já tenho as pessoas que vão trabalhar nesse festival, ou seja, você começa a se perguntar sobre os recursos humanos do seu projeto, sobre a ficha técnica, e a partir disso você também vai começar a se questionar sobre o seu orçamento, sobre o seu cronograma. Então as perguntas vão ficando mais específicas. O terceiro P é o processo de escrita.
Vocês têm aqui no AVA um guia, um roteiro. É possível a gente entender que existem várias perguntas que a gente precisa responder sobre a nossa história, sobre o nosso projeto, para que fique nítido para o leitor esse começo, meio e fim. E é isso que a gente chama desse roteiro básico de perguntas. Nesse roteiro básico de perguntas, que durante o P de processo de escrita você vai responder, a primeira pergunta é o quê? A segunda pergunta é por quê? A terceira, quando? A quarta, quanto? A quinta, quem vai realizar? Quem vai fazer? E a sexta, para quem é esse projeto? Para quem essa ideia futura vai beneficiar? Para quem ela é destinada? Então tá, na primeira pergunta, no o quê? Aqui você vai estar respondendo sobre os objetivos do seu projeto. O porquê é a justificativa. Quando a gente está falando de cronograma, quanto significa o orçamento, depois você vai ter que responder sobre a ficha técnica, que é quem realiza, e aí você entra em responder quem que é o público do seu projeto, muitas vezes chamado de público-alvo. Esse é o para quem, é quando você responde para quem. Então, no processo de escrita, você pode se basear nesse roteiro e ir entendendo se você está respondendo todas essas perguntas com a elaboração do seu projeto. Bom, o quarto P é o P sobre a atenção que a gente precisa dar ao público e à pós-produção dos nossos projetos. O público do nosso projeto, ele é simplesmente mágico. Por quê? Sem o público não existe ideia futura, não existe esse projeto cultural, esse produto cultural sendo realizado. Afinal de contas, a gente precisa de alguém para assistir o espetáculo, para ouvir a música, para ir até o festival, para assistir a websérie. Então, sem o público, não há projeto, não há produto cultural. Então, a gente precisa ter muito certo para quem a gente vai realizar, para quem realmente é o beneficiário dessa história. E nisso é importante a gente dizer que cada vez mais essa pergunta realmente aparece nos vários editais, nas várias leis de incentivo, porque é uma pergunta que realmente é muito importante. A gente precisa conseguir descrever de forma objetiva para quem aquele projeto, aquele produto cultural vai ser, né? A quem se destina esse projeto cultural. E a outra atenção que a gente tem que dar é esse quarto P também, atenção ao público e à pós-produção. Por que a pós-produção? Porque quando você termina a realização do seu projeto, é importante você conseguir mensurar, é importante você conseguir entender se você realmente alcançou os seus objetivos, se as suas metas foram conquistadas. E mais, é importante você conseguir produzir todos aqueles relatórios que vão dizer para os seus financiadores realmente o que aconteceu. E a pós-produção é muitas vezes ignorada, muitas vezes a gente esquece de colocar no nosso cronograma e no nosso orçamento o tempo e a verba para realizar essa pós-produção. Então, não se esqueçam, certo? E agora, vamos falar sobre as dicas para a elaboração de objetivos e justificativa. No objetivo é importante a gente lembrar da palavra ação. Por quê? Porque os objetivos, eles são verbos do nosso projeto, eles são verbos que, quando da realização da nossa ideia, vão ser colocados em movimento, vão ser conjugados. Então, tenha em mente isso. Os objetivos, que muitas vezes podem estar, inclusive, divididos entre objetivos geral e objetivos específicos, é importante a gente lembrar que eles vão ser verbos como realizar, criar, montar, elaborar, fomentar. Afinal de contas, você vai estar buscando que esses verbos sejam conjugados lá no futuro. Em relação à justificativa dos nossos projetos, é importante a gente lembrar que quando a gente responde esse porquê fazer esse novo produto cultural, a gente está pensando no público. Por que é importante que este público seja beneficiado? Por que é importante criar este novo ativo, esse novo produto cultural que vai beneficiar a quem? Porque os nossos projetos, eles são algo que tem um propósito, que tem um motivo para ser realizado. E é na justificativa que a gente responde em relação a esse motivo. E aqui a dica é: contra fatos não há argumentos.
Por isso, na sua justificativa, busque embasá-la com muitos fatos. Procure dados, procure números. Por exemplo, número de desempregos é algo alto. Se o seu projeto vai criar muitos empregos, mesmo que temporários, por 4, 5, 6 meses, mas é criação de emprego. Esse é um fato importante para estar na justificativa do seu projeto. Além do mais, as justificativas hoje, principalmente quando elas estão vinculadas a algum tipo de concorrência pública, elas vão te perguntar exatamente isso. Por que você está em busca de utilizar esta verba pública, este mecanismo? Então, muitas vezes é importante você entender essa justificativa do porquê o seu projeto encaixa. Então, lembre-se do motivo, responder por que o seu projeto deve ser realizado, por que este novo produto cultural deve ser realizado e lembre também, se necessário, de justificar o porquê desse mecanismo cultural que você está buscando. Bom, dando sequência, tem duas palavras muito importantes quando da elaboração do projeto, que também estão vinculadas ao público do nosso projeto, que vocês podem encontrar na seguinte nomenclatura: democratização de acesso e acessibilidade. Vamos lá. Democratização de acesso. Quando você vai responder essa pergunta, o interessado, o leitor, o parecerista, ele está querendo saber o seguinte: ele está querendo saber como é que esse seu novo produto cultural, como é que o seu projeto vai chegar para as pessoas. Veja a palavra democratização de acesso. Né? Essa expressão, ela significa como que as pessoas vão ter mais acesso, né? Como é que vai ser democrático o processo de acesso a esse produto cultural, a esse ativo cultural. E aqui vale você então, inclusive, elencar quais são as medidas e quais são as atividades que promovem essa democratização de acesso. É importante você notar que muitas vezes as pessoas se apegam ao fato simplesmente da gratuidade do produto cultural, por exemplo, o ingresso gratuito, ser a única atividade de democratização de acesso. Mas não basta. Por quê? Porque ter o ingresso gratuito não significa ter realmente acesso ao produto. Se aquela pessoa não tem condição de se locomover até o teatro, até a praça onde vai acontecer o espetáculo, realmente não foi democratizado o acesso para ela. Por isso é tão importante na democratização de acesso você lembrar de responder sobre o seu público. Como que o público que é específico do seu projeto vai ter acesso ao produto cultural que é o objetivo final, não é? Então, como que o público pode chegar, pode ter acesso ao seu projeto? A segunda palavra, acessibilidade, ela diz respeito às novas maneiras e às maneiras possíveis de que você realmente inclua toda a sociedade como possível de ter acesso ao seu público. Por quê? Porque então, se você tem um espetáculo de teatro sendo feito, você pode e deve pensar em todas as medidas para que alguma pessoa com dificuldade de mobilidade ou alguma deficiência física ou alguma deficiência auditiva ou visual e mesmo intelectual possa ter acesso a esse produto cultural. Aqui é onde você responde sobre, por exemplo, fazer a divulgação em braille para pessoas que são cegas e a partir disso ter um momento do espetáculo onde exista a audiodescrição de figurinos, de cenas. Depois, para sujeitos que são surdos, ter intérprete de libras ou legendagem na sua websérie. Não se esqueça, democratização de acesso e acessibilidade são chaves na execução do nosso projeto e elas devem ser pensadas com muito carinho, com muita dedicação, porque a cada dia surgem novas oportunidades de a gente realmente fazer os projetos realmente acessíveis e inclusivos. Bem, espero que você tenha gostado e que aproveite muito este fascículo em diferentes momentos da elaboração do seu projeto. Lembre-se que agora virão fascículos onde você vai ver em muito mais detalhe várias das coisas abordadas nesse primeiro fascículo. Então, algumas dicas. Volte sempre que necessário aqui
para rever conteúdo e não se esqueça de prestar muita atenção ao público do seu empreendimento cultural. Afinal de contas, ele é o foco. Eu desejo muito sucesso nos empreendimentos e projetos futuros. Até a próxima!